participar dessa mesa. Para mim, inclusive, é um desafio e, ao mesmo tempo, um privilégio de uma mesa sobre história e historiografia literária com o professor Roberto Assis e com o Luiz Eduardo. E eu espero, na medida do possível, embora eu esteja intimidada pelo aparato tecnológico, tendo em vista que eu não trouxe slides, mas eu espero, na medida do possível, contribuir para essa discussão com algumas considerações que eu tenho relativas à história da literatura do Brasil, e, enfim. Eu vou ler, porque assim como a Beth disse ontem à noite, eu tenho problemas de me perder quando falo, ainda mais com a tirania do tempo. Mas vou tentar, na medida do possível, explicar alguns pontos desse meu texto. Fora da escrita, resta o deserto. É assim que o Roberto Ventura, em seu artigo Visões do Deserto de 1998, sintetiza o pensamento de Euclides da Cunha sobre o sertão, enquanto vazio a ser resgatado na cartografia de um registro legitimado pelo conhecimento científico. Eu cito Ventura: selva e sertão são vistos como desertos por seu isolamento geográfico e povoamento rarefeito, e, sobretudo, por serem territórios ainda não explorados pela ciência que os viajantes evitavam e que os cartógrafos excluíam de seus mapas. Fecha a citação. Desse modo, a escrita, ainda na visão de Euclides da Cunha, representaria a inserção desse desconhecido na história, ou seja, na civilização. Seja na Amazônia ou no sertão baiano, o inculto e o bárbaro são introduzidos no mundo cognoscível, para assim civilizar-se. Essa incursão civilizatória do intelectual no final do século XIX repousa sem dúvida na cultura letrada. Em sua viagem pelos desertos, a bússola está nas letras, nos registros de viajantes naturalistas que deram a sua interpretação e contribuíram para a superação do vazio. O Euclides da Cunha é leitor dos naturalistas, dos viajantes naturalistas, e essa experiência de leitura vai nortear sua experiência como viajante. No entanto, o Ventura observa que há uma ressignificação dessa experiência na medida em que, uma vez vivendo a experiência local, ele revisite essa leitura que, na verdade, inicia a experiência dele como viajante. E, como exemplo, tem, por exemplo, os registros que o Euclides faz sobre a impressão que o Rio Amazonas lhe causa. Porque, a princípio, ele fica muito decepcionado, visto que não correspondia à magnificência, o majestoso que ele supunha a partir das leituras dos viajantes. Mas, diante de uma realidade que não entrava de acordo com a leitura que ele havia feito, o que ele faz? Ele volta para os livros. E volta para os livros para quê? Para depois voltar, não é assim, olha como é grandioso o Amazonas. Então, essa formação letrada e essa leitura dos viajantes naturalistas é fundamental nessa experiência, digamos assim, de tornar o sertão não mais um vazio, de colocar o sertão na escrita e, portanto, na história, escrever o sertão. Bem, então, a respeito disso, eu ainda penso que nessa chave, ao mesmo tempo em que os processos de modernização e civilização aparecem vinculados à ciência, assume-se o papel da condição letrada nesses processos. De fato, a forma como se tem estabelecido as relações entre literatura e ciência no contexto brasileiro permite considerar, no que diz respeito à produção literária, a existência de dois aspectos que historicamente se configuram. De um lado, a conotação política do trabalho do escritor, que se vê comprometido com questões sociais de sua época. De outro, a assunção do conhecimento científico como passaporte necessário ao desenvolvimento e modernização da sociedade. Ainda nesse sentido, eu queria fazer referência a um artigo de uma historiadora, Moema de Rezende Vergara, que publicou em 2004 um artigo chamado Ciência e Modernidade no Brasil. Ela também tem uma tese de doutorado, uma excelente tese de doutorado, defendida na PUC-Rio,
sobre a Revista Brasileira, em que ela trabalha a história da ciência no país. Aponta, então, o exemplo da Revista Brasileira, a Moema Vergara, em torno da qual se havia congregado homens de letras no final do XIX, para os quais a busca por um pensamento brasileiro passava pelas artes, pela literatura e pela ciência. Daí, na revista, abriu espaço para a divulgação de pesquisas científicas ao público leigo. Então, você tinha uma preocupação, por exemplo, em publicar textos de astronomia, de medicina, porque se entendia haver um papel de divulgação do conhecimento científico. Essa empreitada representava, por conseguinte, a recusa de um legado compreendido como fator de atraso associado a Portugal e ao colonialismo. Entretanto, na sua tese de doutorado, Moema Vergara já havia observado que a ruptura proposta com o passado colonial, atrelada ao objetivo de afirmação nacionalista, desconsidera pontos importantes que relacionam a ilustração luso-brasileira do século XVIII aos posicionamentos de intelectuais oitocentistas. E aqui eu cito a Vergara porque esse é um ponto importante da minha reflexão. Estes dois momentos, a ilustração luso-brasileira do século XVIII e as ideias evolucionistas do final do XIX, foram responsáveis pela difusão no país de ideologias de caráter cientificista. Em outras palavras, tal como na ilustração luso-brasileira do século XVIII, procura-se nos anos de 1870 modernizar o Império do Brasil ante os triunfos da ciência. Veja a citação. Esse tipo de consideração propõe revisar premissas adotadas pela historiografia no Brasil ao se levar em conta a importância do conhecimento científico no período colonial. E isso é muito importante porque houve uma tendência na história da ciência no país de se entender que não era para considerar o período colonial, porque não houve ciência. Então, se partia do século XIX. E por conta disso, ela vai considerar que os intelectuais da geração de 1970, eles foram responsáveis pela formação de intérpretes do Brasil do século XX. E o exemplo que ela usa é o do Fernando de Azevedo. E o Fernando de Azevedo é um exemplo importante, tanto por sua obra A Cultura Brasileira e a repercussão que ela teve, como também pelo fato de ele ter sido responsável pela organização de volumes de História da Ciência no Brasil. E, ao considerar a História da Ciência no Brasil, ele entendia que não se poderia considerar o período colonial nessa discussão. Aí eu vou citar um trecho do Fernando de Azevedo em A Cultura Brasileira, em que ele diz que ele vai fazer